Olá, sou a professora Rossane, mestre em Ciências Sociais, especialista em Direito do Estado, Direito Processual Civil, Gestão Pública, Docência no Ensino Superior. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de controle de constitucionalidade. Para quem estava me acompanhando nas aulas passadas, nós finalizamos a questão a respeito do momento do controle preventivo ou controle repressivo, e nós vamos falar hoje a respeito da competência jurisdicional para o controle de constitucionalidade. Com relação à competência jurisdicional, há duas formas de realização do controle, pessoal. Voltando aí, pessoal, teve uma falha técnica aqui, o aparelho estava acabando a bateria, a gente teve que arrumar. Mas, aquilo que eu estava dizendo para vocês, com relação à competência jurisdicional, o controle ele pode se dar de duas formas, ou ele é difuso ou ele é concentrado. Com relação ao controle difuso, pessoal, ele é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Onde surgiu esse controle? Esse controle surgiu nos Estados Unidos através da jurisprudência do juiz Marshall. Teve um caso épico lá em 1610 do Marbury versus Madison. Nesse caso aí, nessa jurisprudência do juiz Marshall, que nós tivemos a origem do controle difuso de constitucionalidade, uma análise que foi feita dentro de um caso concreto por um juiz singular. Tranquilo? No Brasil, qual que é o marco a respeito desse controle difuso? Veja lá, nós temos no Brasil a primeira Constituição a falar a respeito do controle foi a Constituição de 1891. Veja bem, nós tínhamos nessa Constituição uma menção ao controle difuso, aquele que já havia sido mencionado nos Estados Unidos em 1610. No Brasil ele aparece apenas em 1891 por influência do Rui Barbosa. O que nós temos de apontamentos relevantes a respeito disso, pessoal? Primeiro ponto para a gente se destacar é que a primeira Constituição do Brasil ela é de 1824, mas ela não tinha previsão alguma a respeito de controle de constitucionalidade. Por que não havia previsão sobre controle de constitucionalidade na Constituição de 1824? Se nós formos vasculhar os registros históricos, nós vamos perceber que aquela Constituição de 1824, ela foi uma Constituição em que eu conseguia vislumbrar a supremacia do parlamento, pessoal. Não havia uma supremacia da Constituição. Foi uma Constituição outorgada na qual quem era supremo era o parlamento, mas não a Constituição em si. Por isso que eu não vislumbrava um controle de constitucionalidade naquele momento, tá? Em 1891, Rui Barbosa traz uma ideia de controle difuso de constitucionalidade para o nosso país na Constituição da época. Só que o que foi? O Rui Barbosa ele se inspirou no modelo norte-americano, lá no direito americano, na jurisprudência do juiz Marshall. Foi aí que ele teve a inspiração. Mas o que nós temos de apontamentos a esse respeito? Que o direito americano ele é um direito baseado na common law, baseado em precedentes, consuetudinário. Por conta disso, lá nós temos aquilo que nós chamamos de stare decisions. Ou seja, eu tenho decisões que acabam impondo na comunidade um certo efeito vinculante. Eu tenho precedentes que acabam impondo aquilo que é chamado de binding effect. No Brasil, isso não existia em 1891, quando o Rui Barbosa importou isso. Na verdade, o nosso sistema é completamente diferente. Essa ideia de efeito vinculante, do building effect, ela é muito similar àquilo que nós vislumbramos no efeito vinculante hoje. Só que lá no direito americano, isso já tinha uma estrutura baseada na common law, nessa questão de forças do precedentes. O problema dessa importação, então, em 1891, é que esse sistema ele ficou um pouco capenga, como alguns autores dizem, inclusive o professor Marcelo Novellino. Porque nós não tínhamos essas ferramentas do stare decisis e nem do building effect. Ou seja, nós não tínhamos essa força de precedentes, essa vinculação ao mesmo tempo, simultâneo, isso não existia. Então ficou um controle deficitário, tá? O que acontecia? As decisões do STF, proferidas por meio desse controle, então, no Brasil, não tinham a capacidade de vincular os tribunais inferiores. Quanto que isso
realmente mudou? Quando que isso foi efetivamente alterado? Em 2004, com a Emenda Constitucional 45, que nós passamos a ter uma nova visão e o controle, né, que havia sido importado pelo Rui Barbosa ganha nova conjuntura no nosso país, tá? Um apontamento muito relevante, pessoal, a respeito dessa temática para nós é que esse controle difuso, chamado de controle norte-americano, ele, em que pese tenha surgido em 1610 nos Estados Unidos, até hoje não há previsão na Constituição daquele país. Tá? Não há na Constituição uma previsão expressa a respeito deste controle. Isso é muito interessante porque no nosso país a gente tem uma ideia de densa codificação e previsões expressas a respeito de temas relevantes, né, dentro da nossa Constituição, principalmente a respeito de controle de constitucionalidade, aquilo que não se vislumbra lá na Constituição dos Estados Unidos. Fruto, provavelmente, possivelmente, por conta do seu sistema de common law. Tranquilo? Além disso, pessoal, quando eu digo para vocês a respeito da competência jurisdicional, além do controle difuso, eu tenho o controle concentrado, tá? O que é o controle concentrado, pessoal? O controle concentrado, ele é um controle que ele está reservado a alguns órgãos do Poder Judiciário. Ele está reservado a órgãos de cúpula, podemos assim dizer, né? Então, ele fica concentrado na mão de alguns. O controle concentrado, ele pode ser exercido pelo STF, quando o parâmetro for a Constituição Federal de 1988. Se lembre das nossas primeiras aulas, quando eu dizia para vocês do parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, o STF ele irá se manifestar todas as vezes que o parâmetro for a Constituição Federal de 1988, quando eu estou falando a respeito de controle concentrado. E quando nós estamos falando de um parâmetro que é a Constituição Estadual, é possível que haja controle concentrado? Sim, é possível que haja controle concentrado quando o parâmetro é a Constituição Estadual. Nesta hipótese, o órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento é o Tribunal de Justiça. Em qual local que eu localizo isso dentro da nossa Constituição? Isso é extraído do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lá eu vou encontrar a permissão para que haja o controle de constitucionalidade no âmbito dos estados, com o parâmetro sendo a Constituição Estadual. Controle este, frisem, concentrado, pois restrito ao Tribunal de Justiça. Esse controle concentrado, pessoal, ele é chamado também de controle europeu. Por que ele é chamado de controle europeu? Porque ele é adotado na maior parte dos países da Europa. Além disso, pessoal, esse controle, ele também é chamado de austríaco. Por que ele é chamado de austríaco? Por conta do Hans Kelsen. O Hans Kelsen que criou este tipo de controle. Quando que esse controle foi criado pelo Hans Kelsen? Ele foi criado, pessoal, em 1920. Percebam que ele foi um controle que veio há muito tempo depois do controle difuso. Ele foi criado em 1920 na Áustria pelo Hans Kelsen. Esse controle, pessoal, no Brasil merece alguns apontamentos a respeito dele. Veja lá, a Constituição de 1946, ela instituiu aquilo que nós chamamos de representação de inconstitucionalidade. Seria a atual ação direta de inconstitucionalidade dentro do controle abstrato, tá? Aquele controle lá que eu não tenho a análise, né, de um caso concreto, eu falo uma análise em abstrato de um texto, tá? Então, em 1946, foi instituída lá na Constituição a representação de inconstitucionalidade, a nossa atual ação direta, mas ali eu falava de um controle abstrato, tão somente abstrato, se atenham a isso. Em 1934, eu tinha lá na Constituição, pessoal, antes, ou seja, no artigo 12, aquilo que era chamado de representação interventiva, controle concentrado. Isso já existia na Constituição de 1934. Surgiram uma série de discussões a esse respeito, pessoal, principalmente a respeito de quando surgiu o controle
concentrado, controle abstrato propriamente. O que nós temos, pessoal, que a Constituição de 46, ela é quem traz o controle abstrato. Mas, pessoal, um ponto que vocês têm que destacar que a Constituição de 1946, ela traz o controle abstrato por força de uma emenda constitucional. Então, quando eu digo para vocês que a Constituição de 46 instituiu a representação de inconstitucionalidade, eu estou dizendo para vocês que isso foi instituído, ou seja, que foi incluído na Constituição por meio de uma emenda constitucional. Qual é essa emenda constitucional? A emenda constitucional número 16 de 1965, ou seja, há 19 anos após a edição da Constituição, que foi de 46. Então, em 1965, eu tenho a instituição da representação de inconstitucionalidade na Constituição Federal de 1946 por força de uma emenda constitucional. Enquanto a Constituição de 1934, no seu artigo 12, ela trazia a representação interventiva, controle concentrado. O que nós conseguimos extrair disso tudo, pessoal? Que a Constituição de 1946, com a emenda constitucional 16 de 1965, trouxe o controle que hoje nós reconhecemos como abstrato. Enquanto que a Constituição de 1934 trouxe aquilo que nós conhecemos hoje como controle concentrado. Tomar cuidado, pessoal, porque em que pese, em regra, eu tenha um controle que é concentrado e que é abstrato, um controle que eles trazem conceitos juntos, é possível que nem sempre o controle concentrado ele seja de fato abstrato, tá? Então tomar muito cuidado com isso, tá? São conceitos e termos distintos. Então isso é muito importante para o nosso estudo. Nós vamos falar mais um pouquinho, pessoal, logo adiante, a respeito de finalidades do controle de constitucionalidade, a finalidade do controle jurisdicional, onde nós vamos adentrar nas discussões a respeito do controle se dar de forma abstrata ou de forma concreta, tá? A gente vai falar um pouquinho disso na nossa próxima aula.